Bom, gente, bom dia. Coloquei aqui a nossa aula para gravar. Bom dia às pessoas que estão aqui presencialmente, né? Tem um tempo realmente que a gente não se vê. O dia que a professora Elisângela entrou, né? O dia todo, tivemos a parte do carnaval. E nós vamos dar continuidade agora ao nosso slide. A gente tinha feito um comentário a respeito de uma parte bem estratégica aqui da educação em saúde. Antes disso, deixa eu só confirmar. Pessoal, Jéssica, Marta, estão conseguindo ver o slide? Sim, Sim, professor. professor. Sim? Perfeito. Então, olhem só, gente. Na nossa última abordagem, na nossa última conversa, quando a gente falou de educação em saúde, nós conseguimos observar que a educação em saúde ela é um processo onde nós queremos adaptar o indivíduo, incorporar ele a um padrão, determinado padrão social. Nós sabemos que os hábitos hoje alimentares, de sedentarismo, né, eles são muito preocupantes na nossa sociedade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que eles são bem assustadores, na verdade. Estima-se, né, não existe uma regra fechada, mas estima-se que 3 a cada 5 pessoas hoje em dia elas podem desenvolver com facilidade placas de ateroma nas artérias, tá? Então, por exemplo, essa estimativa há algumas décadas atrás, ela era bem menor. E a gente se pergunta por que que hoje uma pessoa jovem, tipo, da nossa idade, não precisa ser idoso, não precisa ser obeso, tem uma maior facilidade de acumular placa de ateroma nas artérias do coração, por exemplo. Isso está relacionado ao nosso hábito atual, por exemplo, alimentar, né? As pessoas, por mais aquelas mais ativas, mais jovens, elas ainda estão tendo uma enxurrada de alimentação rica em gordura. Praticamente, se a gente for avaliar o cotidiano ou o dia a dia, por exemplo, de um jovem universitário que está na escola, um trabalhador, a alimentação ela ainda está enraizada nesse processo. Então, olha, tem gente que faz o seguinte: acorda, come, por exemplo, um pão com queijo, queijo, né, tem gordura, frita um ovo, por exemplo, na margarina, que já é uma alta concentração de gordura. Quando é de manhã, lanche, uma coxinha, um pastel. Então, o nosso cotidiano faz com que a gente acabe modificando padrões que antigamente não existiam. Quando a gente chega para alguém e fala assim, por exemplo, olha, você tem que maneirar a sua alimentação. Muitas vezes nós todos temos a noção disso. Por exemplo, eu quero emagrecer, eu preciso parar de comer tal coisa. E um belo dia você acorda e pensa, não, hoje é um novo dia, eu vou modificar isso, eu vou tentar ter uma alimentação mais interessante e tudo mais. Você passa o dia todo fazendo isso. No outro dia é uma fome desgraçada, desculpe o palavreado, você não consegue conter. Você come um pacote de biscoito, você come 50 salgados na rua. Isso nos mostra que nós somos, às vezes, muito. Estamos muito fragilizados perante esse meio que a gente vive. Isso não acontece só com comida, tá, gente? Isso acontece com nossos hábitos, pessoas que consomem constantemente, por exemplo, medicamentos. Não sei se vocês conhecem alguém ou se vocês são assim, mas muitas pessoas são praticamente um médico, um farmacêutico, porque acontece alguma coisa, já estão comprando tal medicamento, já estão tomando tal medicamento, e claro que isso é uma conduta muito perigosa, tá? A semana retrasada, não sei se vocês viram no jornal um rapaz que tomou ivermectina todo dia durante 2 semanas. Vocês viram isso? Né? E ele vai fazer um transplante agora, ele está na lista de transplante porque ele teve uma hepatite medicamentosa severa. Ele, com medo do Covid, tomou, se não me engano, não sei se foram 3 comprimidos de ivermectina todo dia durante 2 semanas, né? Ao mesmo tempo que isso aconteceu, o fabricante da ivermectina lançou uma nota, um artigo, dizendo que a ivermectina não tem
nenhuma funcionalidade no tratamento da Covid-19, né? Então, isso é meio impactante, porque o mundo todo, pelo menos o Brasil, né, desde o ano passado, tem consumido ivermectina de uma forma brutal, né? Então, isso nos mostra como a sociedade, através de um consumismo enfreado, às vezes se propõe, né, se coloca em uma situação muito, né, desesperadora muitas vezes, tá? Aqui nós pontuamos 4 pontos, né, que são os pontos de abordagem do indivíduo, né, educativo, preventivo, radical e desenvolvimento pessoal, mas que nós vamos falar agora posteriormente. Só passar o slide aqui, gente. Então, olhem só, essas 4 abordagens que nós falamos agora, que nós vamos comentar ainda futuramente, elas são críticas, né? Elas vão nos posicionar perante um padrão que existe secularmente, né, na saúde, que é o famoso padrão de tratamento apenas de doença, né? Quando a gente para de olhar para o indivíduo de maneira holística, e essa palavra é uma palavra que a enfermagem adora, né? A gente acaba fragilizando a nossa atenção em saúde. Existe um termo, esse termo ele não é de agora, né? Ele já tem alguns anos, chamado One Health. No português é conhecido como saúde única. Olha que interessante, a OMS trouxe ano passado, com o famoso ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela retomou esse tema. Não sei se vocês já ouviram falar de alguma vez, mas provavelmente não, porque esse One Health é uma coisa muito ainda em discussão no mundo todo. One Health, ela é um conceito que quer nos falar a respeito da integralidade, tá? Ou seja, da pluralidade de tudo que existe na sociedade que possa, né, interferir na saúde humana e animal. Então, por exemplo, será que a globalização pode fazer isso? Será que a produção animal pode fazer isso? Será que os processos migratórios podem fazer isso? Se a gente for pensar dessa maneira muito extensiva, né? E vamos pensar, por exemplo, no processo migratório. Eu pergunto para vocês, vocês acham que hoje em dia o Pará, ou até mesmo um Belém, só a capital, ela tem alguma influência no processo de saúde e doença por algum processo migratório? Sim ou não? O que é que vocês acham hoje, 2021, 2020, 2019? Acha, Giancarlo? Então, qual foi o processo migratório que aconteceu nesses últimos 3 anos? Não, você não pode afirmar se não tiver justificativo. Vocês acham que aconteceu alguma coisa? Para o nosso Chegada dos olhar... venezuelanos, professor. A Diga, chegada Marta, dos não me diga. venezuelanos. Pois é, Marta falou a resposta que eu ia falar para vocês, né? O processo migratório muito conhecido aqui foi a chegada dos venezuelanos, né? Quando eles chegaram aqui em Belém, logo um pouco depois teve um surto de sarampo. Algumas pessoas até correlacionaram esses fatos pelo fato de alguns não serem imunopreveníveis em relação a isso. Por que eu falei isso para vocês? A educação em saúde, ela é considerada uma das ferramentas mais atualizadas dentro desse conceito One Health. É muito difícil hoje, quando a gente vai pensar, por exemplo, no TCC, que é algo que vocês estão pensando, as pessoas pensarem dentro de um modo preventivo. A maioria quer pensar, por exemplo, professor, eu quero saber o que leva uma mulher a fazer uma episiotomia. Eu quero saber qual é o tratamento do indivíduo dentro da UTI. Eu quero saber na urgência e emergência o que acontece com o queimado. Vocês estão pensando numa ponta onde tudo acontece, né? Onde o indivíduo está queimado, ele está machucado, ele está fragilizado, e poucas pessoas ainda querem falar do ponto de vista bem inicial da observação do indivíduo, né? A maior preocupação sobre isso é o seguinte: nos últimos anos, a depressão cresceu.
A depressão é considerada o mal do século. De 2000 a 2100, ela vai ser a maior doença que a gente vai enfrentar provavelmente. Se a gente fizer uma reflexão interna, né, o Giancarlo, eu, vocês, o Lucas, a gente se pergunta o seguinte: a depressão, sinceramente, vocês acham que é tudo isso? Vocês acham que ela é tudo isso a ponto de ser considerado o mal do século? Acho, acho. Beleza. Vamos dar um exemplo aqui. Por que a depressão é considerada o mal do século? A depressão, ela é uma doença, não é um estado de espírito, porque tem gente que olha para quem, pessoas que têm depressão e fala assim: "Ei, dá um sorriso, cara, fica bem", né? Como se fosse uma escolha própria do indivíduo a respeito daquela situação. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A depressão é uma doença em ascensão no mundo todo, principalmente pelas dificuldades que o ser humano tem de levar em consideração e de trabalhar o seu cotidiano, né? Então, o ser humano, às vezes, ele não consegue lidar com algumas frustrações porque ele foi condicionado, muitas vezes, dentro do seu comportamento, a não acreditar nisso. Em acreditar que ele só vai sempre vencer, ganhar, entre outros fatores, né? Abuso, violência, tudo bem. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O câncer, hoje, também é uma doença muito presente aqui em Belém. Vamos imaginar 50 pessoas hoje em Belém que estão com câncer, foram diagnosticados com câncer em estado terminal. Não há mais o que fazer. Pergunto para vocês, dessas 50 pessoas que tiveram esse diagnóstico de câncer terminal, né, que não tem mais possibilidade de vencer, vocês acham que existe alguém que não vai ficar triste com essa notícia? Eu acho que dessas 50 pessoas, todos vão ficar impactadas com essa notícia. Não há quem não fique ansioso, triste. Então você tem 50 pessoas com uma tendência de desenvolver depressão a longo ou curto prazo. Vamos guardar o câncer. Você agora tem uma pessoa jovem, um trabalhador da área da saúde, que sofreu um acidente perfuro cortante no hospital, fez todo o acompanhamento, mas descobriu que está com HIV/AIDS. Existe alguém que vai passar por isso e também não vai ficar triste com essa notícia? Vamos imaginar 50 pessoas que descobriram o HIV/AIDS por um acidente ocupacional. Você tem quantos doentes por câncer? 50. Tem quantos contaminados pelo HIV/AIDS? 50. Você tem quantas pessoas possíveis de ter depressão? 100. Então, isso nos mostra como a depressão ela aglomera outros processos patológicos e acaba se tornando um só. Então, a depressão ela sempre vai ser geometricamente, aritmeticamente, uma projeção muito maior do que alguns cenários. Gente, quantas pessoas tiveram depressão por causa da Covid-19? Transtorno de ansiedade por causa da Covid-19. Então, esses são exemplos para a gente imaginar que não pode mais existir uma visão unicamente curativista. A gente não pode mais pensar em tratar o indivíduo dentro da doença, gente. Porque o Brasil, o Pará, Belém e o mundo não vão suportar daqui a 10, 15 anos um olhar como esse, né? Então, às vezes, quando a gente fala de educação em saúde, quando a gente fala dessa perspectiva que eu digo para vocês que é a One Health, o mundo todo, a Europa agora, está tentando adaptar isso para que as pessoas tenham uma maior consciência sobre isso. Aí olha que coisa interessante. As pessoas estão deixando de ter algumas doenças que antigamente eram muito comuns, né? Algumas doenças sexualmente transmissíveis, a gente nem escuta mais falar sobre isso. Engraçado que nosso ensino médio a gente ouvia falar muito sobre isso e tudo mais. Em compensação, muitas doenças sociais elas estão surgindo, né? O que é a doença social? É aquela doença relacionada ao padrão social que nós temos hoje. Ele é um padrão consumista, né? Nós temos pessoas que hoje estão tristes, estão chateadas, porque não conseguem comprar um celular do momento. Porque não conseguem comprar aquela roupa que a blogueira está usando, e isso causa
uma perda de identidade, eu estou triste, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso é uma doença social, onde a gente se relaciona a um padrão estabelecido e foge para isso. A globalização tem feito isso não só com adultos, tem feito isso com idosos, com crianças, com adolescentes, entre outros exemplos quaisquer, né? Com essa velocidade que nós temos de montar as relações, tudo é um motivo, às vezes, para a gente se tornar fragilizado, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas quando a gente vai ficando mais adulto, a gente vai enfrentando alguns problemas que quando é criança é mais complicado, né? Mas é mais difícil, na verdade. A gente vai percebendo essa efemeridade da vida, né? A gente conversa com uma pessoa hoje, aí ligo para ti à tarde, olha, fulano faleceu. A Covid, né? Olha, fulano faleceu. Gente, isso deixa a gente baqueado, né? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, ela tem uma grande amiga, né? Que o cunhado dessa amiga dela estava com uma suspeita de câncer no estômago. E aí, o que foi que aconteceu? Ela, ontem de manhã, a, a irmã dela, né, que é a esposa do cunhado dela, mandou uma mensagem dizendo assim: o grande amor da minha vida partiu, né? O que é que você entende por isso? Que ele morreu. A amiga da minha mãe ligou para todos os parentes e contou que ele tinha falecido. Sabe o que aconteceu? Ele não tinha morrido. Aí ela foi perguntar para a irmã: poxa, o que foi que aconteceu? Não, eu senti que ele já ia. E contou para a irmã. Quando a amiga da minha irmã desmentiu todo mundo, ele morreu no outro dia, né? Então eu pergunto eu falo para vocês, existem situações que nos envolvem no nosso dia a dia que nos impactam de alguma forma. A depressão, a ansiedade não vem só por causa da violência, por coisas extremamente ruins. A depressão, o transtorno de ansiedade vem pelo nosso cotidiano. Imagina para vocês, por exemplo, ano passado, em março e abril, que foi o pico da pandemia, quem teve Covid por exemplo, estava bem, o cara pensava assim: eu não posso piorar, senão eu vou morrer. Não tenho para onde ir. Tem gente que se curou da Covid, mas ainda tem um transtorno de ansiedade muito grande. De ter de novo, porque tem uma nova cepa, porque a imunidade dura só 6 meses, porque ainda não tomou vacina. Então, gente, nós temos que entender o seguinte: se a gente continuar pensando no indivíduo que vai sofrer violência obstétrica, significa dizer que a gente não quer capacitar o profissional que faz isso. Se a gente está falando do cara que está preso na ferragem de um carro depois de um acidente, é porque a gente não quer falar sobre orientação sobre o álcool no trânsito, sobre respeitar as leis de trânsito. Mas, professor, ninguém quer saber disso. Eu falei, gente, educar não é um processo fácil, né? É por isso que essas ações precisam ser massificadas. Aí eu pergunto para vocês, por que existem cidades no Brasil que isso acontece e outras não? É genética isso? Não. É comportamento saudável adotado. São crianças que desde jovem aprendem, falam sobre isso. Eu me lembro que na escola, quando eu era adolescente, criança, já se falava sobre educação no trânsito, né? Mas nem todo mundo passou por isso. E a gente precisa entender que esse é um passo importante para a gente lidar, tá? Olhem só, evidências epidemiológicas nos mostram que os fatores responsáveis pelas melhorias de saúde, elas são sociais, comportamentais e ambientais, né? Então, temos 3 pontos aí que formam os pilares, né, da sustentabilidade, talvez, em saúde, da nossa autonomia em saúde. Quando a gente fala de melhoria de saúde, são sociais, comportamentais e ambientais. Social sempre é o item mais difícil de falar. Quando a gente pergunta para o aluno o que é que adoece ele socialmente, às vezes a gente fica meio travado em pensar sobre isso.
É muito fácil falar que o que nos adoece é um vírus, uma bactéria, é a violência, né? Ou, desculpa, é a saúde mental, porque você tem um fator genético associado. Mas o adoecimento social é o que nos permite viver o cotidiano e adotar aquilo de uma maneira benéfica ou maléfica, né? Como, por exemplo, estava vendo acho que foi no Facebook que passou, que ontem, acho que foi sábado, né? Não sei, o jogo do Remo, que o cara ficou com raiva da mulher, que a mulher era paysandu, mexeu com ele, ele agrediu a mulher, não matou, mas agrediu, aí ela foi denunciar e tudo mais. Aí eu falei, cara, as pessoas estão matando as pessoas por futebol, estão batendo nas pessoas por futebol, né? Isso é uma característica social de um ato que deveria ser prazeroso para isso, né? Aí, olha, por exemplo, no dia em olá, boa noite, que o Paysandu foi perder o último jogo, acho que foi até o jogo do acesso, que o Nicolas nem jogou, todo mundo gritando, falando que ia matar não sei quem. O cara tava viajando com a namorada dele, que eu sigo ele no Instagram, não sei se vocês seguem, tava lá no Nordeste passeando. Não tava nem preocupado com isso, cara. E as pessoas estão matando aí os parceiros, irmãos, amigos, por causa de uma característica como essa. Socialmente, existe uma coisa que está acontecendo hoje que não é de hoje. Isso já acontece há quase 10 anos, que é o seguinte: as pessoas, muitas vezes, por um critério de crescimento pessoal, que pensam em estudar, trabalhar muito, ganhar independência financeira, comprar apartamento, carro, acabam passando por um processo, né, que ele é meio curioso. Sabe que processo é esse? É o isolamento social. Mas, professor, eu tenho muitos amigos, né? E aí, uma vez eu vi um palestrante falando sobre isso, e ele perguntava assim: você tem mesmo amigos? Ou você tem um grupo de relacionamento pessoal agradável, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Tá, ele tá conversando eu e o Jean Cairo aqui, né? A gente conversa todo dia porque a gente se encontra aqui na Examash. Né? Eu falo, o Jean Cairo é meu amigo. Quando a gente vai para um lado, vai para o outro, o Jean Cairo fala, olha, porra, disso eu não gosto, disso é isso, disso é aquilo. Eu falo a mesma coisa, porra, o Jean não sei o que. Jean. Se eu puder passar a perna no Jean, eu passo. Se o Jean puder passar a perna em mim, eu passo. Isso é uma característica social muito presente. As pessoas estão hoje personificando as relações como se fossem a vida das pessoas. Vocês já viram que tem gente que fala, ai, a minha amiga, eu amo, não sei o quê. Aí passa um mês que ela é tua amiga. Não, eu descobri que ela era falsa. Né? Pô, gente, isso nos mostra que as relações elas são muito superficiais. Eu estava conversando com um corretor de imóveis, ele falou que em Belém a maior venda de apartamento hoje são os apartamentos de um quarto. Porque são casais que muitas vezes não querem ter filhos, ou pessoas sozinhas que não pensam em casar nem nada do tipo. As pessoas estão se isolando cada vez mais. Tem gente que se pergunta o seguinte, professor, isso é bom ou é ruim? O que é que vocês acham? Será? Eu pergunto para vocês, querem ter filhos? Não? Beleza. Vocês pretendem casar? Não? Algumas pessoas não querem fazer isso, outras pessoas não pensam em ter filhos, em casar. Eu digo isso para vocês, nós já estamos quase vendo o reflexo dessas escolhas, né? O que é que acontece? Nós já estamos vendo pessoas de 45 anos, 40 anos que optaram por não casar e não terem filhos, já passando por crises de ansiedade de como vai ser a velhice. Tá, existem outras formas de lidar com isso, mas pensando em ter alguém na velhice, em ter alguém para dividir algumas experiências como os filhos, porque, gente, a nossa dinâmica, ela é muito corrida. Te acorda, vai para ali, vê Facebook, pega ônibus, vai para o estágio, trabalha. O dia que o indivíduo ele se vê aposentado ou não funcional, isso mexe com a cabeça de todo mundo. Seja do homem, da mulher, da pessoa mais ativa, do cara que vai se aposentar ganhando R$ 500, do cara que vai se aposentar ganhando R$ 20 mil. Isso vai mexer com as pessoas.
e algumas pessoas estão passando por esse processo, né? Ninguém pode forçar ninguém a falar, olha, tu tens que te casar e tem que ter filho. Isso não é uma escolha assim, eu quero. Muitos não podem, muitos, por causa do ambiente social, acabam não realizando esse processo, mas alguns psicólogos, algumas pessoas dizem que esse elemento ele é muito importante, às vezes, para ter uma velhice saudável. Claro, não é para tu ter um filho que te agride todo dia, um companheiro que agride você todo dia. Não é isso que se quer. Você está falando de relações saudáveis, né? Eu não sei vocês, se a gente fosse pontuar cada um de vocês e perguntasse assim, gente, o que socialmente fragiliza vocês? O que é que vocês veem no meio que vocês estão inseridos que fragiliza vocês mentalmente e até biologicamente? Eu vou dar o meu exemplo e vocês pensam de vocês. O que me fragiliza dentro desse padrão social é, por exemplo, às vezes eu tenho o hábito de, por exemplo, dia de domingo, eu vou na igreja às vezes com a minha esposa, a gente sai e habitualmente a gente vai jantar lá no shopping. Ela adora passear no shopping, a gente vai no shopping, depois come no shopping em algum lugar. Aí a gente compra às vezes alguma coisa, lancha, quando a gente desce do boulevard, às vezes 10 horas da noite, tem uma mulher com uma criança no colo pedindo dinheiro na chuva lá do lado. Aquilo nos impacta. Você que tem uma oportunidade de estar comendo uma comida boa, estar com uma roupa limpa, estar ali comprando o que você quer e tem uma mulher com uma criança passando fome pedindo dinheiro na chuva. Aquilo é um problema social que nos impacta. Tem pessoas que têm ansiedade de ver aquilo, que desvia o carro, não consegue olhar, fica agoniado para querer logo ir embora e não presenciar aquele momento. Aquilo é algo que me chama socialmente. Né? E vocês? O que será que impacta vocês socialmente? Também. Ah, outra coisa que nos chama atenção, e claro que isso nos assusta e nos deixa também preocupados, ansiosos. Por exemplo, as meninas, vocês viram o caso do cara que tentou abusar sexualmente da mulher? Aquele cara que era do Rio? Cara, isso é uma coisa assim. Eu imagino, eu não sei se vocês vivem assim, mas eu acho que tem mulher que vive primeiro na rua, né? Acho que até no barco, eu vi aquele caso uma vez do barco, pessoal que viaja de barco, porque hoje a mulher ela praticamente não é respeitada em nenhum momento da vida dela. Ela é criança, querem abusar e tudo, ela é adolescente, adulta. Porra, cara, isso aí é complicado. Eu tava vendo no jornal agora que mataram um cara, aí degolaram, esconderam a cabeça. Falei, cara, as pessoas estão ficando extremamente com requinte de crueldade em tudo. A gente assiste Big Brother, é a mulher lá falando de todo mundo, criticando todo mundo. Falei, cara, a gente não sei o que é que a gente está acontecendo. A gente chega aqui na sala de aula, é aluno que vende camiseta, não respeita as coisas. É difícil, né, gente? Olha, outra coisa, falamos agora do ponto de vista social. Quando nós falamos do comportamento, a gente tem que entender o seguinte: se a gente fosse fazer uma média das idades daqui do pessoal, né, somar a idade de todo mundo e dividir, provavelmente essa média ia ficar até 25 anos. É um padrão muito pequeno ainda, né? É uma média muito boa de idade. Quando a gente fala de comportamento que nos adoece, talvez vocês não consigam pontuar isso pelo fato de vocês serem muito ativos, né? Muito dinâmicos. Olha, eu faço atividade, eu estou no corre-corre, eu não sinto muito. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês habitualmente conseguem comer muito bem, volumes muito altos de comida, e poucos passam por alguma coisa difícil. Mas vou dar um exemplo. A minha avó, né? A minha avó já é falecida, mas, por exemplo, quando ela tomava açaí na hora do almoço, ela passava quase 2 dias sem comer direito, porque ela falava que ela se sentia muito cheia, né? Ela não conseguia dormir direito, e ela tomava uma xícara de açaí. A gente hoje no almoço toma 1 litro de açaí e na hora do café da tarde a gente está com fome, né? Pô, eu tô com fome, o que é que eu vou comer, né? No outro dia nem sinal do açaí. E aí a gente se pergunta o seguinte: será que a gente vai ficar
a vida inteira com essa resistência? Será que eu, quando tiver 60 anos, eu vou tomar 1 litro de açaí na hora do café, por exemplo, eu vou estar saudável, né? Ó, meu pai corre todo dia, né? Ele já correu até a corrida do Ciro, ele está com 62 anos. Meu pai foi da polícia do exército, depois virou farmacêutico, era uma pessoa muito ativa, né? A gente foi almoçar, ele foi na Unimed semana que vem, ele estava com problema na coluna, sentindo muita dor. Aí todo mundo se pergunta, mas ele é tão ativo. Gente, a velhice é um processo muito complicado na nossa vida. Porque hoje, por exemplo, olha, o Lucas, nosso amigo Lander, eu, a gente olha, as pessoas às vezes estão um pouco mais inclinadas, estão um pouco mais debruçadas, a perna um pouco angulada, a gente está forçando a coluna todos os dias. A gente não sente. Aí quando a gente vai fazendo 30, 40, 50 anos, os reflexos vão aparecer. Aí quando você tem 50 anos que você está totalmente limitado, vem as indagações. Por que que eu não fumei menos na vida? Por que que eu não bebi menos na vida? Por que que eu não enrolei minha mãe menos na vida? Né? Entre outras coisas. E aí, infelizmente, são coisas que a gente não consegue mais retomar. Outro fator é o ambiente, né? Não vamos confundir social com ambiental. O ambiental já tem a ver realmente com o que está no ambiente, no meio ambiente que nos ajuda. Nada hoje é mais significativo dessa questão do vírus que existe no meio ambiente. Só que o ambiente relacionado ao vírus não é o grande problema. O grande problema disso é o seguinte: é que, por exemplo, o vírus ele está tendo a capacidade de se modificar, né, ao longo de alguns processos de meses, né? Vocês estão acompanhando que tem uma nova cepa do Covid-19, elas estão sofrendo mutação, né? E eu pergunto para vocês, gente, será que isso realmente é verdade? Beleza, é verdade. Mas sabe o que é que acontece? Tem gente que se pergunta com ar tão de indagação, assim, como é que isso acontece, gente? Como é que um vírus ele se junta a outro, ele sofre uma mutação e se adaptam ao meio que nós estamos vivendo? Gente, Charles Darwin cantou essa pedra há 100 anos atrás. Ele deu uma teoria, a teoria evolucionista, que fala que o ser humano ele está em constante ser vivo, tem constante evolução. Existe um pensamento criacionista, que Deus criou tudo, que anula todo esse pensamento de evolução. Eu acredito em Deus. É complicado, às vezes, a gente pensar nisso e criar, e também acreditar na teoria evolucionista. Mas algumas coisas estão na nossa frente. Aí tem gente que fala, professor, mas a gente não pode falar de evolução para um vírus. Vai nessa. Né? O vírus pode dizimar o planeta Terra, porque ele está, entre aspas, evoluindo as suas características de ataque e defesa para que possa infectar e se reproduzir ainda mais. Vocês pensam que eles fazem isso aleatoriamente, né? Tipo, hoje o dia acordou mais frio, o vírus se transformou. Não. Isso existe um padrão de transformação e modificação para nos atingir. E quando a gente pensa sobre isso, o ambiente também sofre algumas alterações significativas relacionados ao nosso comportamento, como o quê? Acúmulo de lixo, né? Isso traz alguns vetores que a gente, com a Covid-19, nem escuta falar, leptospirose, né? A gente fala de doenças de veiculação por insetos. As pessoas nem, né? Parece que morreu esse assunto, parece que só se discute hoje a respeito da Covid-19. E tem muitas pessoas ainda adoecendo em exposição a alguns riscos que a gente, né, nem, nem liga muito, na verdade. Olhem só, essas abordagens que nós falamos agora, atualmente, elas são uma crítica ao cientificismo, né? É uma concepção positiva de uma ciência universal empírica, atemporal e isenta de valores. Olha que coisa interessante, né? Ela fala que ela quer ser uma ciência universal atemporal. Que é atemporal? Que ela não tem limite de tempo. No ano 3000, a gente ainda vai ser válida.
né? Isenta de valores. Então, vamos imaginar o seguinte: vocês, a maioria nasceu na década de 90 aqui, né? Eu nasci em 1990, por exemplo. E aí vamos dar um exemplo. Em 1990, quando a maioria de nós, né, pode ter nascido, 90 e pouco, o mundo estava conhecendo ainda o vírus do HIV, né? Nossa, o que é o HIV, como ele se comporta, né? E tudo. Aí o Cazuza, o Fred Mercury foram morrendo. Hoje em dia a gente tem a PrEP, praticamente a gente tem a cura da AIDS já. Tem tratamento, a pessoa vive com vírus bem, só infectado, né? Com a doença instalada tem um limite de vida menor. Mas em 30 anos, praticamente, o HIV se transformou, né? Agora vocês imaginam o seguinte: o que será que o mundo vai enfrentar no ano 3000? Cara, a gente é carvão no ano 3000. Já morreu, foi enterrado, corpo desfeito, viramos carvão, petróleo já, né? E aí a gente pensa, será que no ano 3000, será que falar de prevenção já vai ser ultrapassado? Provavelmente não. Por quê? Porque a prevenção representa o primeiro patamar de ajuda em saúde, né? O que é que você faz para uma pessoa ficar bem? Você evita ela de ficar doente. E a gente nunca vai pensar em nada mais eficaz do que evitar uma pessoa de ficar doente. Na Europa surgiu um padrão de desenho genético. Eu contei isso uma vez para uma turma, eu não sei se foi para vocês, que as pessoas estavam trabalhando geneticamente para que algumas crianças não nascessem com as doenças dos pais, né? E aí o que é que acontecia? O risco de doença, o cientista, ele trabalhava no cromossomo da criança e fazia com que ela não tivesse a possibilidade de nascer com aquele risco. Quando os cientistas começaram a fazer isso, eles pensaram numa coisa muito óbvia, né? Cara, se eu posso fazer, por exemplo, vamos dar um exemplo, se eu podia fazer o Lucas nascer sem uma doença genética, eu não poderia ter feito o Lucas nascer bonito? Poderia, né? Poderia mexer geneticamente e poderia ter feito ele mais alto, mais baixo, louro, moreno, do olho azul, do olho verde. E essa situação fez com que o mundo parasse para observar o que a gente chama de engenharia genética, onde os pais poderiam simplesmente escolher como os filhos seriam. A mulher que estava à frente dessa pesquisa relatou uma vez na televisão que ela teve um sonho, e no sonho ela encontrava o Hitler, né? E ela falou que o Hitler sorria para ela e batia palmas para ela, né? E ela acordou no outro dia e falou que ela refletiu e entendeu o que o sonho dela quis dizer. Ela falou que se as pessoas tiverem a escolha de fazer seus filhos, elas vão começar a montar um padrão social, né? Enquanto o resto vai ser visto como fraco, como não presta, e realmente vai surgir uma raça ligeiramente, né, completamente trabalhada dentro dos padrões sociais. Sabe o que eles fizeram? Eles abandonaram essa pesquisa. Levaram apenas para o ponto de vista de tratamento de doença e não de engenharia genética para criar pessoas como os pais, entre aspas, gostariam. Provavelmente daqui a alguns anos ou décadas, isso vai retornar a gente, né? E talvez a sociedade já esteja tão envenenada pelo que a gente cobra socialmente, que talvez elas adotem realmente isso e a gente começa a perceber essa criação de pessoas. Sim, sim, certo. E olha, isso daí é interessante porque eu já vi até alguma coisa sobre isso, eu não sei se foi a mesma coisa, que falava a respeito dessa questão, né, do HIV e tudo. Mas é que eu digo para vocês, é uma tendência trabalhar geneticamente para prevenir doenças, né? Mas, né, enquanto a gente estiver limitado a isso, é uma coisa, né? A partir do momento que a gente quiser escolher o formato do cabelo,
Aí eu... Sim, sim. Sociedade perfeita, né? Eu já vi. Que até ele volta sabendo fazer bordado, né? E tudo mais. Então, olhem só. Existe uma incapacidade da medicina em dar conta dos novos problemas de saúde partindo da doença, né? Então, olhem só o que é que acontece. Nós temos cientificamente, socialmente, alguns problemas que a medicina não consegue fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm dificuldade para dormir? Tem, né? Aí olha o que é que acontece. Tem gente que às vezes para dormir toma, vamos dar um exemplo. Eu vou tomar uma maracujina, vou tomar um homeopático para ajudar a dormir. Mas tem pessoas, gente, que tomam um Rivotril toda noite para poder dormir, né? Aí tu pensa o seguinte, a pessoa não consegue dormir porque ela tem medo da morte. Acontece. Aí eu te digo o seguinte, tu vai tratar essa pessoa dando remédio para ela todo dia para ela dormir? O ansiolítico a longo prazo lhe causa demência, né? E aí a gente para e pensa, hoje na nossa sociedade é um fluxo sem volta. O cara tem um problema, ele vai tomando remédio até ficar pior, né? Então isso não mostra que esse olhar curativista, que é um modelo biomédico, ele não pode mais ser adotado como a forma mais eficaz da gente evitar tudo isso, né? O nosso processo de educação em saúde, ele não está baseado apenas em falar para nossa colega, para o nosso colega, o que é o câncer, o que é leptospirose, como se trata, como se evita, mas falar às vezes também de violência, falar sobre o que deixa vocês ansiosos, todo é um processo preventivo. Só dando um último exemplo sobre isso, é o seguinte: não pensem que as pessoas mais alegres, né, as pessoas mais sorridentes, elas não passam por processos de ansiedade ou por processos que podem levar à depressão. É muito fácil a gente mascarar as coisas em uma rede social, né, postar fotos e tudo mais, isso é muito automatizado. Mas na verdade, na realidade, isso não é algo que a gente gostaria. Diga, Lander, você quer falar alguma coisa? Mas não é uma regra, né? É uma tendência. Uhum. É mesmo porque você posta todo dia, né? Você marca sua namorada. Então, todo dia, todo dia. Todo dia tem postagem no Facebook, marca tua namorada, alguma coisa do tipo. Pois é. Mas é o que é que acontece é o seguinte, isso é verdade. Às vezes é uma busca de aceitação por um padrão que não existe. Ó, vocês lembram, por exemplo, quando eu acho que foi ano retrasado, antes da pandemia, que teve aquela novela que tinha a Sugar Lady lá, que ela era sustentada pelo cara? O Fantástico fez uma reportagem, eu acho que eu comentei isso com vocês, mas eu vou falar de novo. O Fantástico fez uma reportagem com uma mulher que era Sugar Lady, né? Então, o que é que acontece? Acho que era Sugar Lady, se eu não me engano, que é a mulher que ela é sustentada por um alto padrão de vida por um homem, em troca de, né? Não é mais, não é, por exemplo, prostituição, porque o cara ia lá, pagava, tinha relação sexual e ia embora. Naquela época, agora não. O cara sustentava a mulher, dava uma mesada, comprava carro, apartamento. E aí o repórter foi perguntar para a mulher, e ela postando foto no Instagram, fantástico, mostrou as fotos dela. E aí, o que é que você acha? Ela falou: eu conheci 12 países nesses 2 anos, eu tenho bolsas do momento, tenho um apartamento muito bonito e tal. Aí o cara, pô, que legal, não sei o que, tal, tal, tal. O repórter fez uma pergunta muito curiosa para ela. E chega, ela parou para responder, né? Ela parou e pensou, e perguntou assim: você então é feliz? Aí ela, aí ela parou, aí ela pensou e falou assim: é tipo assim, é uma felicidade diferente.
Não que eu seja completamente feliz. Aí a gente para e pensa assim, né? Às vezes a gente olha na televisão e vê aquele carro, vê aquela bolsa e fala, sério, eu preciso disso. E quando você tem, talvez aquilo não tenha tanto significado assim, né? Mas, olhem só, agora vamos falar daqueles 4 pontos que nós falamos, né? Enfoque educativo. O que será esse enfoque educativo, né? Enfatizar o lugar do indivíduo, né? A sua privacidade e dignidade, propondo uma ação com base no princípio da eleição informada sobre os riscos em saúde, tá? O que ele quis dizer é o seguinte: respeitar o indivíduo dentro do seu ambiente de escolha, né? O foco educativo não é você julgar, né, e alterar simplesmente o comportamento das pessoas. É você escolher, orientar ele sobre o que dentro da sua escolha pode oferecer risco. Por exemplo, é correto hoje a gente falar que grupos homoafetivos são grupos de risco para o HIV/AIDS? Sim ou não? Não, porque a gente não tem mais grupo de risco, a gente tem comportamento de risco. Um homem que pode ser homossexual, ele pode ter 15 parceiros sexuais. Se ele usa preservativo com os 15 e tem cuidado com os 15, agora pode ter um homem heterossexual que tem 2 parceiras sexuais, faz sexo sem preservativo e pega AIDS. E aí, o que é que adiantou? O nosso intuito educativo não é mudar, falar, olha, você não pode ser homossexual, quando vai ter 15 parceiros, né? Não é o caso. O caso é você orientar sobre a conduta que ele tem perante a isso, né? Então, por exemplo, isso é complicado porque nós temos o hábito muito de julgar, né, o que acontece. Nós somos julgadores, olá, nós somos julgadores natos perante essas situações. Não só com grupos homossexuais, por exemplo, mas nós somos muitos julgadores com populações extremamente pobres, com populações indígenas, com populações quilombolas, né? São pessoas que nós já olhamos muitas vezes com preconceito. População moradora de rua, porque a gente olha para o morador de rua, todo mundo pensa que todo morador de rua é drogado, que todo morador de rua é alcoólatra, que todo morador de rua ele é bandido. Isso é um olhar preconceituoso, né? A gente tem que se resguardar de algumas situações, mas toda vez que a gente pensa dessa forma, a gente acaba de assistencializar. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos, vou fazer 31 anos em abril. Já vi de tudo em Belém. É BRT que não sai, é programa de valorização no esporte, é não sei o que da polícia. Mas eu nunca vi em 30 anos nada para abordar, por exemplo, morador de rua. Né? Sai, entra político, continua tendo várias situações de rua. Por que isso não muda? Que o morador de rua, ele não é voto. Diga, meu amigo. Sim. Sim. Uhum. E na verdade, acho que acontece o seguinte, a gente precisa procurar pontos mais eficazes também, né? Porque parece que às vezes a gente tá tapando um buraco, abre outro. Aí tu passa já viu como é tapamento de buraco aqui em Belém? O pessoal tapa, uma semana depois o buraco já tá de novo lá, né? Eles ficam jogando uma estrutura muito superficial. E aí o que é que adianta? Eu vou pegar um morador desse de rua, eu vou lhe dar um banho e lhe dar comida. E amanhã? E os vícios? E o risco de adoecimento? Aí é muito complicado, né? O educador, ele é o sujeito da ação, né? Bom dia. Deve compartilhar e explorar as crenças e os valores dos usuários dos serviços a respeito de certa informação sobre saúde, bem como discutir suas implicações práticas. O educador, que é o sujeito da ação, ele não precisa ser obrigatoriamente, por exemplo, um profissional de nível superior,
um enfermeiro, um fisioterapeuta, um psicólogo, ele não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente para ser educador. Ele precisa ser uma pessoa que tem o que acrescentar, tá? Então, isso não precisa ser uma pessoa que esteja acima de um outro profissional. Ele precisa ser um indivíduo que consegue acrescentar algum tipo de informação, levando em consideração até mesmo as crenças e valores dos indivíduos. E a gente já falou muito sobre crença e valor aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente olha, eu até dei o mesmo exemplo, vou continuar. Quando a gente olha o índio que trata a tuberculose com chá feito de fezes de animais, aquilo para a gente é imundo, né? Aquilo para a gente é, cara, o pessoal tá doido de fazer isso, né? Mas para eles aquilo é cultura, né? A gente, talvez, quando passa lá do lado da igreja, para quem é católico e se benze, talvez um índio olhe e fale, pô, esse cara é doido, né? Mas isso é cultura. E às vezes a gente olha para a cultura do próximo e pensa que a gente não faz essas coisas. Mas a gente veste a criança no sétimo dia de vida de vermelho, a gente se benze do lado da igreja, para quem é católico, as pessoas não chupam manga com febre, não tomam açaí suco de cupuaçu porque morre, não engole chiclete porque dá nó na tripa, né? Então são situações que a gente tem que entender que todos nós estamos inseridos. Como isso se aplica em saúde, né? Vamos dar um exemplo aqui. Que Deus nos livre, né? Eu estou lá no hospital e eu descubro um problema de saúde que eu vou tomar uma medicação que o meu cabelo vai cair todo, né? Depois cresce no final da medicação, tipo tratamento do câncer. Eu, Adilson, não tenho problema em raspar a cabeça. Vou raspar a cabeça, vou ficar careca, não tem problema nenhum. Mas talvez para um outro homem, isso esteticamente seja uma coisa muito, muito radical. E talvez você tenha que falar, ó, vamos ver uma peruca masculina. É a profissão mais. Eu falei, gente, cada um tem a sua necessidade. Né? A gente olha para as pessoas, a gente não sabe o que as pessoas se preocupam. Então, por exemplo, o fulano de tal, para ele, o mais importante do corpo dele é o cabelo. Para ela, é o olho. Para ele, é a barba. Então, quando a gente acaba fragilizando o que para você é uma identidade, isso fica muito complicado. Quer falar alguma coisa, meu amigo, aí atrás? Não, Uber, nada. E tem gente que às vezes não tem muito isso, né? Nada. Bom, a eficácia do enfoque educativo pressupõe simplesmente a demonstração de que o usuário tenha uma compreensão genuína da situação, né? Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. Não para os menores, né? Mas, por exemplo, vocês gostam de tomar uma cerveja aqui? Algumas pessoas sim, né? Essa pergunta você não entra, tá, querida? Por favor, né? Mas, por exemplo, uma coisa é você chegar no sábado, no domingo e toma uma cerveja, se diverte, come um churrasco, tá ok. Agora, por exemplo, toda sexta, sábado e domingo você precisa se embriagar até passar vergonha, né? Nós estamos falando de um ato extremista e um ato menos extremista. Beber não é o problema. Beber em excesso é um grande problema. Aí existem outras coisas que não podem ser pontuadas dessa forma? Tem. Por exemplo, fumar é um problema. Fumar pouco, fumar muito é um problema. Professor, mas como é que você diz que beber não é um problema? Porque a cerveja, o vinho, existem comprovações científicas de alguns benefícios ao corpo, como o cálice de vinho, né? Até mesmo como um copo de cerveja. Agora, o cara que toma uma grade, claro, né? Tem risco de ter problema no fígado, risco de sofrer violência no trânsito, entre outros exemplos. O que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, hoje existem pais que, por exemplo, com seus filhos falam assim: tu não vai ter relação sexual com ninguém, viu? Só depois que tu casar. Se tu fizer isso antes do casamento, tu vai pro inferno, né? Aí, porra, o jovem fica negociando o quê? Cara, eu vou pro céu ou eu vou pro inferno? Eu vou pro céu ou eu vou pro inferno? Ele literalmente abraça o diabo, né? Ele fala, cara, já era.
e vai embora. E acabar que, às vezes, ele acaba perdendo a concepção de religiosidade dele por causa disso, porque a mãe já disse que ele ia para o inferno, então para que ele vai fazer alguma coisa, né? Então, gente, isso são interpretações sociais importantes para a gente pensar dentro desse enfoque educativo, tá? Alguém tem alguma pergunta? O pessoal aí de casa quer perguntar alguma coisa? Não? Aqui Não, na papai. sala, alguém quer falar alguma coisa, perguntar algo? Não? Não, até o Bom, momento. perfeito. Outro enfoque importante que nós temos é o enfoque conhecido como desenvolvimento pessoal, tá? Todos nós passamos por um processo de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, tem alguém aqui que acha que era muito estressado e está bem melhor? Não? Eu. Você? Pois é, que bom. Tem alguém aqui que talvez tinha um comportamento muito agressivo e acha que está melhor? Às vezes as pessoas não gostam nem de admitir muito isso, mas às vezes há isso. Tolerância, raiva, né? A paciência com o próximo, isso às vezes se modifica. O desenvolvimento é isso. É essa nossa forma de lidar e de se adaptar a novos comportamentos. Mas vamos ver, olha, tais destrezas incrementam a capacidade individual para controlar a vida e a recusar a crença de que a vida e a saúde estão controladas desde o exterior. Não há destino, nem homens poderosos. Isso aí é uma frase famosa. E aí, gente, olha que coisa curiosa. Não, a gente não está falando isso do ponto de vista religioso, mas nós estamos falando isso de um ponto de vista interpretativo. Então, por exemplo, se agora o Giancarlo levanta daí da cadeira, puxa uma arma e mata todo mundo aqui, né? Existem pessoas que vão falar assim, não era o Giancarlo. Isso daí foi um demônio que entrou no corpo do Giancarlo e ele matou todo mundo. Olha, o Lander, né? Ele não quis fazer tal atitude. Ah, sabe o que é isso aí? Isso daí é porque ele está com um espírito maligno no corpo. Aí o que é que acontece? Aí querem justificar. Calma, gente, isso não é brincadeira, mas olha só o que é que acontece. Mas, por exemplo, querem justificar o homem que mata, a mulher que mata, o homem que trai, a mulher que trai, o homem que abusa, a mulher que abusa, como um fator exterior. Isso está dentro do comportamento humano. Isso é uma coisa que, por exemplo, se você, quando é criança, e você pede alguma coisa, né, e o seu pai fala para você o seguinte: olha, eu não tenho como dar isso para você, e você chora e você aprende que realmente não se tem tudo o que quer, é muito diferente da pessoa que chora e ganha tudo na mão. Vai gerar pessoas com comportamentos diferentes. O que eu estou dizendo para vocês hoje, por que essa frase apareceu no nosso slide? Não é à toa. É porque o mundo todo está vivendo isso. É a banalização dos efeitos associados a fatores externos. Olha, o fulano ali, ele fez isso porque ele estava sob forte. Como é que eles usam a palavra? Efeito da raiva, de medicação. Falei, gente, desde quando a gente quer justificar a raiva? Não, ele matou porque estava com raiva. Porra, se for por causa disso. A gente vai roubar porque a gente está com raiva, porque ele está sem dinheiro, né? Eu vou dar um tapa no meu aluno porque ele vende camiseta para a sala de aula. Então, o que é que acontece? Tudo isso são coisas para nós entendermos que a gente não pode justificar as coisas simplesmente como fatores externos. Nós temos responsabilidade sobre isso, né? Nós temos responsabilidade por coisas que nós nem às vezes imaginamos. No 7º semestre, quando a gente deu saúde da criança e do adolescente, teve um vídeo que eu passei que falava sobre o uso de álcool e drogas. Mostrava um garoto de 15 anos que morava na Cracolândia, que ele fumava 30 pedras de crack por dia. Cada pedra de crack custa R$ 10. Ele consumia R$ 300 de droga por dia. Isso em 10 dias é R$ 3.000, porque ele não passa o final de semana sem fumar crack, né? Em um mês ele gastava R$ 9.000 em crack, né?
talvez vocês não vejam nem metade desse valor por mês. Aí perguntaram para ele como ele conseguia dinheiro para comprar crack. Aí ele falava: eu peço no sinal, né? Eu peço no sinal e quando não me dão, aí eu roubo. Beleza, perfeito. E aí ele falou assim que quando ele não consegue esse valor, ele rouba. Aí quando se fala que a gente financia, por exemplo, o tráfico, as pessoas ainda ficam muito chocadas com essa frase. A verdade é que diretamente ou indiretamente isso acontece, sim. Não acontece porque a gente quer, a gente fica penalizado, porque a gente vê às vezes um jovem pensando que ele está passando fome, ele está com fome, mas ele não quer comer, ele quer usar droga, né? A gente vê o cara pedindo com uma garrafa cheirando cola, né? E aí a verdade é que realmente, gente, isso existe, né? Então, as nossas ações, elas precisam ser um pouco mais interpretadas, é claro, né? Que a gente não pode pensar assim, então a partir de hoje eu não vou ajudar mais ninguém, não vou dar dinheiro para ninguém. A minha mãe não dá dinheiro, a minha mãe dá roupa, dá comida, porque o dinheiro, ele abre um leque muito grande para todos, né? Então, são situações que a gente também precisa refletir um pouco. Não estou dizendo para vocês deixarem de dar dinheiro, né? Mas uma situação que a gente precisa pensar. Bom, gente, vamos agora falar um pouco sobre educação continuada, tá? É o processo, entre aspas, não é educação em saúde, né? Mas é o processo de educação para os profissionais já formados, seja da saúde ou não, tá? Eu vou pedir licença para vocês só para pegar um copo de água, tá? E aí nós já voltamos com o próximo slide. Só um minuto, tá? Pronto. Então, olhem só, nós vamos começar a falar hoje sobre educação continuada em enfermagem, de maneira geral no âmbito da saúde, né? O que é que acontece? Provavelmente, isso não é uma certeza, mas provavelmente o conteúdo de prova de vocês vai ser educação em saúde e educação continuada, tá? Provavelmente. Então, a prova de vocês está perto, né? Já vai ser em março agora, fevereiro está terminando. E a gente sabe que o tempo está voando, né? Então provavelmente vai chegar mais rápido do que a gente imagina. A educação continuada, ela é todo o processo educativo direcionado a um profissional, seja ele da saúde ou não. Por que tem o nome continuada? Porque o correto é que todo trabalhador ele passe constantemente pelo processo educativo. O que significa dizer que se eu sou enfermeiro e hoje eu estou no hospital, e hoje eu recebo um treinamento de como administrar uma nova medicação. Daqui a um ano, talvez eu precise de outro tratamento, outro treinamento. Daqui a outro ano, eu vou precisar aprender uma nova coisa. Então, a educação ela se faz constante dentro desse processo. Em tempos de pandemia, essa palavra ela ficou muito mais presente dentro do nosso contexto assistencial para técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, entre outros quaisquer. A educação continuada, ela não é apenas uma forma de você aprimorar um indivíduo e ter uma maior produção no seu ambiente de trabalho, mas é uma forma de você também assegurar o profissional contra alguns erros, contra alguns desgastes pessoais e profissionais. Na área da saúde, o enfermeiro, ele ainda é um dos profissionais que passa pelo maior, que é um dos profissionais que mais passa pelo processo de educação em saúde. Se a gente for comparar outros profissionais da área, o enfermeiro ele é o que mais está batendo treinamentos dentro do ambiente hospitalar ou não. Mas será que isso está refletindo positivamente na nossa profissão? Será que o fato do enfermeiro ser o profissional da saúde que mais recebe educação continuada faz dele o profissional da saúde que menos sofre, por exemplo, acidente ocupacional?
Será que faz dele o profissional que menos tem afastamento profissional? Não. O enfermeiro hoje ele é o profissional da saúde que mais sofre acidente ocupacional, que mais sofre acidente com perfuro cortante. É o profissional que mais se afasta profissionalmente do ambiente de trabalho. Isso é meio incoerente. Como é que pode o profissional que mais recebe educação continuada ser o profissional que mais se afasta do ambiente profissional? O que é que explica isso? O que, meu amigo? Também. Que mais? Também. Carga horária excessiva de trabalho. Carga horária excessiva de trabalho, mas vamos a alguns pontos importantes. Quando surgiu, por exemplo, aquela nova seringa que ela tem aquele protetor de agulha azul, muitas pessoas quebravam aquilo, porque falavam que aquilo atrapalhava a aplicação. Ao invés de tentar aprender o manuseio correto da seringa, era mais fácil que você quebrar aquilo e utilizar como você sempre usou. Na enfermagem também existe um outro problema muito comum, que é o seguinte: quando se fala, por exemplo, olha, gente, hoje nós vamos falar sobre acesso venoso. Ah, cara, 15 anos que eu estou aqui pegando acesso das pessoas, faço isso de olho fechado. Eu não preciso aprender mais nada. E nós sabemos que isso não é uma realidade. Na saúde, principalmente, a dinâmica de atualização em procedimentos é muito grande, gente. Tu fala de um gel, aqui depois já tem um gel com disparo, já tem um novo gel. Então você vai adaptando as coisas para poder ter uma maior associação entre o profissional e o usuário, o paciente. A educação continuada enfrenta um grande problema. Qual é? Muitos profissionais, não só da saúde, não só da enfermagem, não acreditam que a educação continuada ela é importante dentro do âmbito do trabalho. É muito fácil a gente ir para o laboratório, aprendeu a passar sonda, e eu passo sonda no hospital todo dia. Poucas pessoas vão procurar, por exemplo, na internet, se há alguma nova atualização. Será que tem alguma coisa nova sobre sonda? Ninguém faz isso, gente. É que nem uma massa de bolo. Tem gente que passa 15 anos fazendo bolo do mesmo jeito. Aí, às vezes, fala, eu vou fazer um bolo diferente hoje. Depois de tempos com aquele hábito, pô, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, né? E por que que isso, né, tem sido um ponto de discussão tão grande na enfermagem? Comentei com vocês em saúde do trabalhador que entre os profissionais da saúde, o enfermeiro é o que mais comete suicídio, né? Entre as mulheres da área da saúde, a enfermeira é que mais se divorcia, né? Isso é uma coisa triste da gente pensar, porque se a gente for refletir, provavelmente alguns desses casos citados talvez poderiam ser evitados se aquela profissional tivesse uma atenção melhor dentro do ambiente de trabalho. Se a gente pudesse modificar alguns cenários de trabalho ao ponto de evitar isso. Educação continuada não significa ensinar apenas para o profissional algo sobre alguma destreza no trabalho. Para o enfermeiro, não significa só falar de injeção, de acesso, de evolução de enfermagem, não. Às vezes fala sobre a saúde alimentar, às vezes fala sobre a saúde mental, sobre a relação profissional e outros elementos. Então, isso nos mostra que a educação continuada, também como educação em saúde, leva em consideração um novo conceito de saúde, que é equilíbrio biológico, social e mental. Tá bom? Vamos continuar. Olha, educação continuada é um trabalho contínuo com os funcionários integrando-os na própria função e no contexto institucional. Nós não queremos fazer nada de diferente. A gente só quer tentar adaptá-lo o máximo possível no seu ambiente de trabalho.
Uma das estratégias para que isso ocorra é a educação do funcionário no seu local de trabalho. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas empresas, elas têm um nível de tolerância com o trabalhador satisfatório. Então, por exemplo, a minha trabalhadora ali, ela começou a trabalhar tem um mês no hospital, tá? E aí ela tá lá trabalhando. Quando a gente vai falar com a nossa Gabriela, né? A gente vai falar com a Gabriela, a gente percebe que ela lá dentro do hospital está de cordão, brinco, pulseira. O que é que o hospital habitualmente faz? Olha, Gabriela, nós não podemos estar trabalhando dessa forma, né? Sempre fala no coletivo, você precisa retirar isso porque é perigoso, tá, beleza. Depois vem a Gabriela novamente fazendo a mesma coisa. Gabriela é chamada a atenção de novo. Inclusive, o pessoal do RH do hospital resolve fazer uma educação continuada, uma palestra sobre o uso de adornos no hospital. E a Gabriela está lá. Quando a gente vê, na outra semana, a Gabriela está de novo de pulseira, brinco e cordão. O que é que se faz? Hoje em dia tem empresas que estão demitindo as pessoas com a justificativa disso, de passarem pelo processo de educação continuada, serem alertadas sobre o ato e não corresponder. Ai, professor, sabe o que é? Gabriela, por exemplo, se justificando. É que eu sou muito esquecida. Então você vai ser esquecida na rua. Né? Infelizmente, gente, a gente para e pensa assim, porque é o seguinte, fazer um pão, por exemplo, não é fazer o curativo de uma pessoa, né? Você, por exemplo, tá lá mexendo a massa, caiu o teu brinco, tu tira o brinco, lava o brinco e descarta a massa, né? Um ferimento é muito diferente, uma contaminação é muito diferente. Então, a saúde é uma área onde ela dificilmente, na maioria das vezes, o conceito que as pessoas fazem é que não aceita de forma nenhuma são erros, né? Então, são situações que nós precisamos ponderar, porque às vezes tem gente que aponta para a chefia e fala: esse pessoal é desumano, né? Mandou embora o fulano, o ciclano. Aí o que é que acontece? O ciclano cuspia dentro do bebedouro. Ninguém via isso, mas o chefe da empresa viu. Aí o chefe da empresa, por ética, não conta para os outros trabalhadores o que ele fazia. Aí ele só chega e fala: olha, gente, estou indo embora. Mas por quê? Não sei. É porque as pessoas, não sei, eu trabalho tão bem, as pessoas às vezes não gostam disso. E o cara muitas vezes não conta a verdade, né? Quem é que fica como vilão? O chefe, né? Porra, nem presta a empresa. Mas o cara tá pintando o set lá e ninguém sabe. Peraí, que eu não tô ouvindo. Como é? Alguém falou alguma coisa? Você falou alguma coisa? Não? É que eu juro que eu ouvi alguém falando alguma coisa, né? A morte. Só pode. Olha, essa estratégia facilita a transformação do potencial do empregado em comportamentos objetivos, além de oferecer condições para que interprete e utilize a sua realidade. O que ele quer dizer com comportamento objetivo? Existe hoje no hospital, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, uma coisa chamada POP, Procedimento Operacional Padrão. Isso nada mais é do que uma habituação, um treinamento do profissional para ele lidar com uma situação. Então, você já viu aquela situação, por exemplo, o cara está sendo assaltado agora, tem gente que não sabe o que faz. Tem gente que desmaia, tem gente que fica paralisado, tem gente que agride o cara, tem gente que tem vários simbolismos, né? Sai correndo. E aí o que é que acontece? Quando você tem pré-estabelecido na cabeça uma ideia, em caso de assalto, nunca faça nada. Faça o que o bandido está pedindo, coisa do tipo. Você fica criando um processo automático, muitas vezes, na cabeça. Isso dentro do hospital é importante para situações, às vezes, de urgência, né? Então, por exemplo, uma mulher que está em trabalho de parto, fazendo uma cesariana, e a criança ainda não foi retirada, a criança não foi retirada. E ela teve uma parada cardiorrespiratória. O que é que faz? Porque a criança também precisa do
do sangue da mãe. E o sangue está lá, não está circulando. A gente tenta correr logo para tirar a criança ou a gente tenta logo reanimar a mãe? Mais alguém concorda com isso? Não? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei. Sabe por quê? Porque isso vai depender de um conjunto de protocolos que os hospitais têm. Por exemplo, se essa criança já é uma gravidez prematura, talvez tenha que fazer isso. Se essa situação a mãe já tem um problema, não sei o que, tal, talvez faça de outra forma. Por que a educação continuada é importante? Para ela já induzir o indivíduo a saber o que ela deve fazer naquela situação, para na hora não ficar, ai meu Deus, e agora? Eu tiro a criança? Diga, querida. Sim, sim. Exato. É. E numa situação onde o tempo ele é determinante. Não dá tempo da gente descer, pegar lá na gaveta, né, ver o que faz. E aí o que Pois é, esse exemplo que eu dei para vocês é importante porque você já imagina o profissional parando e olhando o que é que eu vou fazer? E na pressa ele toma a decisão errada às vezes, né? Na pressa, não, eu vou, não sei o que que acaba que aí falece mãe, criança e aí um sofrimento familiar. Então, gente, a educação continuada ela nos ajuda a aprimorar o nosso olhar para coisas às vezes muito dinâmicas, né? Isso é um exemplo, mas na urgência e emergência tem muito isso. Na UTI tem isso, esses protocolos. Olha, o paciente quando está assim, tem que fazer isso, assim, aquilo, outro, que é para nos ajudar dentro desse procedimento. Bom, segundo Herder, favorece na educação continuada o autodesenvolvimento do funcionário, levando a ter uma maior satisfação no trabalho, melhorando a sua produtividade. Né? Como eu falei para vocês, educação continuada não é feito apenas para aumentar a produtividade. É feito para o profissional também ter mais segurança no que faz. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço pessoas formadas, profissionais formados, que às vezes falam assim: olha, tem que passar. Uma vez eu vi isso, acho que foi na Santa Casa. Tem que passar uma sonda. E aí o profissional falou assim para mim: pô, olha, sabe o que eu ia falar? Eu não gosto muito de passar sonda porque é uma das coisas Rio que na faculdade eu nem aprendi direito. Não existe isso, gente. Você limita o paciente porque você não sabe fazer. Aí quando o hospital quer te ensinar, quer mostrar, a pessoa não quer participar. Aí tu vai passar o resto da vida trabalhando no hospital, mas tu não vai passar sonda porque tu acha que tu não sabe fazer. Não tem lógica isso. Né? Não tem motivo para ter contratado você se você não consegue gerir as atividades hospitalares. Né? Tem gente que, por exemplo, às vezes vai para entrevista de emprego. Uma vez eu vi uma entrevista do Porto Dias, que estava numa dinâmica lá, né? E estavam perguntando sobre onde as pessoas se sentem mais à vontade, né? Você, quando é um profissional da saúde, essa pergunta é muito complicada, porque às vezes, quando está todo mundo doente, é muito difícil a gente sentir a vontade em algum lugar. E aí a gente fala isso e fala muitas vezes que você tem aptidão para trabalhar com criança, com adulto. Aí uma moça falou assim: olha, deixa eu te falar, eu gosto muito da saúde, mas eu não consigo trabalhar de jeito nenhum com criança, adolescente e idoso. Porra, limitou em 50% a população do hospital, né? E aí a gente pergunta assim, como é que um profissional como esse ele vai ser contratado? Porque quando aparecer um idoso, a pessoa, o cara já pensa, ela vai ter dificuldade de lidar com idoso. E tem gente que tem dificuldade mesmo. Tem falta de paciência, não quer fazer alguns procedimentos, né? O profissional, gente, no hospital, seja ele um enfermeiro, um técnico, muitas vezes ele seleciona quem ele quer atender. Sim. Claro, claro. Pois é. E aí eu digo para vocês o seguinte: na cabeça do profissional, por que ele escolhe alguns pacientes? É realmente uma falta de ética. A gente tem que estar abordando todos, né? Eu gosto do fulano porque quando a gente vai lá ele dá farinha pra gente.
complicado, né? Olha, segundo Taylor, as organizações deveriam criar um sistema educativo que tinha como base a intensificação do ritmo de trabalho. As organizações tinham que treinar funcionários e fazer exigências segundo os seus cargos. O que é que acontece? A maioria dos hospitais hoje em dia já possui uma área destinada ao que chama de educação continuada, né? Isso está ligado às vezes ao RH, à saúde do trabalhador, entre outros. O importante a gente saber é que educação continuada não deve existir apenas em empresas de grande porte, em hospitais. Educação continuada é importante até mesmo quando aquele pequeno número de funcionários se faz presente. O cara tem uma loja lá no comércio, tem 3 funcionários. Ele precisa fazer educação continuada com esses funcionários. O cara tem um supermercado, né? Tem 500 pessoas no supermercado. Ele precisa fazer educação continuada, né? A educação continuada, ela evita, por exemplo, alguns problemas de relacionamento. Por quê? Alguns temas em relação em educação continuada, elas precisam haver de maneira coletiva. Se eu vou falar de ética profissional, eu não posso chamar todos os meus funcionários. Vamos imaginar que isso aqui é uma empresa, tem um motorista, tem um auxiliar administrativo, tem todo mundo. Mas quando eu tenho uma empresa que pensa apenas no critério produtivo, eu não faço isso. Eu chamo o pessoal lá do supermercado da carne, falo sobre como cortar mais rápido a carne. Chamo o pessoal da panificadora, ensino como fazer um novo pão. E eu não falo de segmentos importantes, como relação interpessoal, ética. Vocês viram o que aconteceu com aquele rapaz do líder, né, que fez aquele comentário dizendo que o professor, né, ele era um profissional que deveria nem receber salário, que estava lá em casa sem fazer nada e tudo. E o que foi a primeira coisa que o líder falou? Que ele não se responsabiliza pela fala dos seus funcionários. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Um funcionário, quando abraça uma empresa, e a empresa tem uma responsabilidade sobre ele, sim. Né? Se hoje eu sair daqui da faculdade e quebrar o Jean Cairo na porrada na rua, não vão falar o Adilson, vão falar aquele professor da Examais meteu a porrada no aluno que estava de camiseta, né? Então, o que é que acontece? Nós carregamos muito essa carga ainda de trabalho, né? E independente do cara ser um dos donos, ser despedido ou não, aconteceu. As pessoas têm que entender que a partir do momento que acontece, não há nada que possa fazer que apague o passado. A gente só melhora o futuro, mas o acontecimento ele está feito. É que nem uma traição, né? O cara traiu, mudou, mas o cara nunca esquece a traição, né? Ficou pensativo, né, Lander? Bom, de acordo com Argyle, Likert, McGregor e Simon, demonstra que o aumento da produção está relacionado com o moral do grupo e que o empregado pode ser motivado essencialmente quando a organização favorece sua autorrealização e satisfação no trabalho, propiciando condições de desenvolvimento. Isso é uma ferramenta da psicologia muito antiga, que é, por exemplo, o seguinte, eu chego aqui para o Giancarlo, por exemplo, olha, Jean, entre nós aqui, tu é o melhor aluno dessa turma, cara. Aí o Jean fica, sério, professor, tô te falando, olha, eu nunca vi um aluno, nunca tive um aluno que fosse tão inteligente como tu és. Aí o Jean fala, pô, professor, eu tento me esforçar. Aí eu falo, mas Jean, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com um projeto novo aí, que eu quero fazer uma pesquisa. Eu queria saber se tu pode me ajudar. O Giancarlo tá com o peito inflado, né? Bom, eu ajudo, claro. Então tu faz um favor para mim, tu faz tudo. Aí quando tu terminar, tu me passa. Claro, professor, eu vou fazer tudo. O que é que acontece? Às vezes a gente, né, sobe a pessoa para que ela possa fazer exatamente o que a gente quer. Muitas empresas fazem isso. O correto não é necessariamente fazer isso. É você subir o seu funcionário, claro, porque ele merece aquilo. E acreditar no potencial dele e não utilizar isso como uma ferramenta negativa, né? Mas, por exemplo,
hoje, se a gente chega aqui, a professora Elisângela e fala assim, gente, olhem só, vou falar uma coisa para vocês, nós vamos ter uma ação social no sábado, ninguém vai ganhar carga horária, ninguém vai ganhar dinheiro para isso, o que eu vou levar para vocês é um lanche, né? Vai começar 8 horas da manhã até meio-dia. Quem pode ir? Tem gente que vai falar, eu não posso, porque eu quero ficar dormindo em casa. Tem gente que vai falar, não, eu vou porque eu quero ajudar, porque eu gosto muito da professora Elisângela. Então, essa identificação de ajudar pela relação benéfica, pelo respeito ao trabalho, isso é o tipo de relacionamento, é o tipo de posicionamento que nós queremos do nosso trabalhador. E não, eu vou fazer porque eu vou ganhar meio ponto, eu vou fazer porque eu vou ganhar, e isso é muito difícil. As organizações consideram os recursos humanos, as pessoas, como um fator de extrema importância para o sucesso, passando a planejar e realizar propostas educativas para o pessoal no local de trabalho. Eu digo para vocês o seguinte, na área da enfermagem, vocês que estão, às vezes, em prática, em estágio, aqui na sala de aula, tem alguém que vocês olham e falam assim, olha, essa pessoa, ela é muito boa no estágio, muito boa na prática? Tem alguém aqui que vocês falam isso? Tem? Por exemplo, vocês são de subgrupos do estágio, certo? Quem é do subgrupo do Jean Cairo? Tem alguém aqui? Tu é do subgrupo dele? Vocês três só? Tá, mas o que é que acontece? Pelos subgrupos, nós conseguimos identificar aqueles que têm um maior potencial ou não, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que lá no grupo da Milene Ottoni, a Milene é top, meu irmão. Faz tudo lá, né? Já sabe como troca sonda, como pega acesso, até ajuda os colegas. Aqui em sala de aula, a gente não percebe isso, porque ela chega tarde, né? Aí, mas para academia ela não se atrasa, né? Todo dia ela tá lá. E aí o que é que acontece? Talvez aqui a gente aí fale, pô, eu acho que talvez a Milene não seja uma boa enfermeira, mas porque eu não conheço todo o potencial que ela tem na prática. E é por isso, gente, que é muito importante a gente permitir ao nosso trabalhador que ele permita ele mostrar esse potencial. Ah, olha, eu olho para aquele funcionário ali, ele tem cara que ele não dá conta de nada, né? E aí eu te pergunto o seguinte, por que a gente mantém esse funcionário, então? Não tem lógica. A gente precisa sim incentivar todos a acontecer isso. A minha esposa trabalha no local, que tinha um funcionário lá, que ele estava, assim, as pessoas achavam que ele tinha o potencial de ser melhor, mas ele estava cometendo muitos erros lá dentro, né? O subgerente pediu demissão do trabalho. O gerente geral, sabe o que fez? Pegou ele e botou como subgerente. E todo mundo falou assim, cara, esse cara é doido, por que ele fez isso? E ele falou, vamos ver se realmente ele é um bom profissional ou não. Agora é o momento dele se aprimorar. E o cara está sendo muito bem. As pessoas estão surpreendidas como ele mudou. Claro, as pessoas precisam de oportunidade, né? Às vezes as pessoas estão lá mais enfraquecidas porque o emprego não dá oportunidade deles mostrarem o potencial. É muita crítica em cima. Eles acabam acreditando que eles são realmente aquilo. Certo? Olha só, educação continuada, nós vamos parar por aqui, nós vamos ainda continuar o slide, tá bom? Hoje eu vou só colocar o slide ainda de educação e saúde. Educação continuada eu vou botar quando a gente finalizar, tá bom? Vou colocar a aula ainda agora na plataforma. Queria agradecer a presença de todos que vocês estão presencialmente. Obrigado, gente, que estava pela plataforma também, tá bom? Um bom dia para vocês e até semana que vem, tá bom? Nada, Bom professor. dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, Bom tchau, dia. tchau. Tchau.